Como é maravilhoso quando nós temos orações respondidas. Temos pedidos, mas temos orações respondidas. Hoje, o Salmo 34 nos ensina a louvá-lo, a engrandecê-lo por tudo que ele faz e ainda vai fazer. E só o simples fato do Senhor Jesus ter morrido na cruz para nos salvar já é o suficiente para nós agradecermos. Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Mansos na Bíblia, lembre-se sempre de uma pessoa humilde, obediente. Mansos é aquele que obedece. E aí ele diz o 3, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Sabe, por mais que você ainda tenha necessidades e ainda não foram atendidas, o simples fato de você ter sido alcançado pela graça do Senhor Jesus, a salvação, isso já é motivo de louvor, de alegria. Ainda que o seu corpo esteja doente, mas você já está salvo, você vai perceber que a graça já te basta, mais do que a cura da doença. Nós não lutamos pela vida neste mundo, nós lutamos pela vida eterna. E aí diz o 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que maravilha, né? Ele não foi buscar um amigo, ele não foi buscar um bruxo, ele não foi buscar um pastor, uma igreja, ele foi buscar o Senhor. E por isso que ele foi livre daqueles medos. Comentário do bispo. Como ser respondido por Deus? Aqueles que estão mergulhados em aflições e problemas insolúveis têm a garantia de que, se buscarem ao Todo-Poderoso, serão acolhidos e ajudados por Ele. Com o Altíssimo, o ser humano tem tudo o que precisa, mas longe dele está fadado ao fracasso. E aí, seguindo, no 5, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Mas como olhar para Deus, né? Porque eu não tenho uma imagem dele, até porque se tivesse uma imagem, por maior que fosse essa imagem, não pode exprimir o tamanho de Deus, né? E nem eu sei qual é a imagem do seu rosto. Então, como é que eu olho para ele? Quando eu obedeço a palavra de Deus e quando eu tenho meditado na palavra de Deus, como nós estamos fazendo, eu posso contemplar a Deus na sua palavra. E aí o 6, clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Veja que Deus maravilhoso, né? Eu já orei a tantos deuses e na hora da minha maior aflição, da minha maior luta, dor, eu não tive a resposta de nenhum deles, mas eu posso afirmar para você categoricamente que no dia em que eu clamei a Deus, no dia das minhas angústias, Ele me atendeu. Ele me livrou das minhas angústias, das dores que eu sentia na minha alma. Ele me tornou livre. Você pode fazer isso agora, pode pausar o vídeo, dobra seu joelho, você está se sentindo angustiado, seu coração apertado, dobra seus joelhos aí e fala isso para Ele. Você vai clamar a Ele, e você fala, meu Deus, eu não suporto mais. Eu estou vivendo o inferno, eu estou passando por essa dor infernal. Me socorre aqui agora. Você vai ver o que o salmista viu, você vai ver aí também. Comentário do bispo. Clamou este pobre. Davi se coloca como uma pessoa humilde e sofredora. Todas as aflições dele e de tantos personagens bíblicos ficaram registradas nas Escrituras para servir de exemplo para nós. O justo não está livre de tribulações, porque vive em um mundo de injustiça. Mas ao clamar a Deus, ele tem sua necessidade atendida. Diante de uma oração sincera, nenhum problema permanece sem solução. É verdade, nós vivemos num mundo de injustiças, pessoas injustas que vivem na injustiça, e nós vivemos no meio disso tudo. Nós vamos sofrer injustiças, mas a diferença, a vida diferenciada que Deus quer dar aos seus justos é que Ele livra os seus. Aí diz o 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Quando você anda na justiça, anda com Deus, você anda seguro, né? Eu lembro que quando eu servi os espíritos, né, havia um espírito que se manifestava na minha mãe e ele dizia ser o anjo da guarda da nossa família. Então a gente tinha
uma certeza daquilo, a gente se confiava tanto naquilo que aquele ser espiritual estava nos guardando. Olha o engano, né? Na verdade, aquele espírito que se manifestava na minha mãe era o tal que veio para roubar, matar e destruir. Estava matando, roubando, destruindo minha família. E de fato, ninguém era feliz. Era doença em cima de doença, era miséria em cima de miséria, um inferno. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi que o Senhor Jesus é a única fonte que eu posso buscar saciar minha sede. Então eu peguei toda a minha fé que estava dividida em vários santos, santas, e canalizei toda em Jesus. Resultado, eu passei a ficar mais seguro do que antes, quando eu servia aos espíritos. Aí o 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O comentário do bispo diz, provai e vede. Davi provou a benignidade do Altíssimo com sua experiência. Nas suas piores dores, sua fé foi testada e aprovada. Por isso foi livre delas. Passar por momentos de tribulação não é fácil, mas é a única forma de saber se a fé é viva ou meramente religiosa. Aqueles que suportam e vencem as aflições, além de se certificarem da qualidade da sua fé, provam da bondade divina. É verdade. Provar e vede é verdade. Quando nós estamos no meio de uma aflição, de uma situação em que estamos sendo provados, nós temos como manifestar a fé. E é nesse momento que nós vemos o livramento de Deus. Então, provar é exatamente isso. É nós pegarmos a palavra de Deus e nós confrontarmos o mal. Está escrito isso aqui, diabo. Você vai ter que sair do meu casamento, você vai ter que sair da minha vida financeira, você vai ter que sair de todas as áreas da minha vida, porque está escrito na palavra de Deus que ele me liberta. Então, você está reagindo contra o diabo. Provar também é você, no momento de dificuldade, no momento em que parece que tudo está perdido, você fala, Senhor, tudo está perdido. Todos os caminhos vão dar para o torto, vão dar errado, mas eu confio no Senhor. Pronto, você demonstrou sua confiança no meio de uma tribulação. E aí a coisa parece que vira, aquilo que ia dar errado dá certo. Provar a Deus é isso. E quando você tem a sua oferta, e você com ela, talvez você iria fazer alguma coisa pessoalmente para você, mas você pega aquela oferta e você dá. Põe ela no altar. Meu Deus, olha, eu não poderia pegar esse dinheiro e colocá-lo no altar, mas vou fazer isso porque eu creio na tua promessa e eu tenho certeza que a tua promessa irá se cumprir. Aí você põe no altar. Você pode ter certeza, você vai ter o retorno dessa oração. Eu já tive. Temei ao Senhor no 9. Vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Bom, duas coisas importantes. Temer a Deus é ter respeito. É você respeitar e saber que em todos os momentos, quando você está só acompanhado, você tem os olhos de Deus sobre você. Então, pelo seu temor a Deus, você não vai fazer nada de errado. Quem são os santos? Não é aquelas imagens. Santos são todos aqueles que se separaram para Deus, que vão buscar fazer a justiça. Se você, por exemplo, está num grupo de 10 pessoas, as 10 pessoas fazem tudo de errado, mas você no meio delas vai ser a única que vai fazer o certo. Com certeza vai ser até criticada, abandonada, rejeitada por todos, porque você vai fazer tudo contra elas. Ser santo é isso, é você ser separado. 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Então, você pode ter a certeza que se você busca Deus, Ele vai suprir sua necessidade diária. Por isso que o Pai Nosso é uma oração completa, um modelo de oração, né? Porque Ele fala, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quer dizer, o pão nosso de cada dia, Deus não deixará faltar para você o pão nosso de hoje. Não vai deixar faltar o pão nosso seu de amanhã. Assim como Ele não deixou de faltar o de ontem, de ontem, na semana passada, do mês passado, do ano passado. Então Ele não vai deixar faltar daqui para frente também. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu acredito que eu sou um menino na fé, uma criança ainda. Estou engatinhando, preciso aprender muita coisa. Eu me sinto assim, e é melhor ser assim. Uma criança inocente diante de Deus,
e que está pronto para aprender. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Então, você quer ter uma vida longa? Você quer ver o bem? Então, guarda a língua, guarda ela, não fala nada. Tem coisas que às vezes é melhor você evitar falar. Às vezes é melhor você engolir um sapo do que falar. Então, guardar a língua, você vai fazer um bem para você. O 14, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Então, apartar-se do mal é saber que isso aqui não tá bom, né? Gerou uma dúvida em mim, sai fora, né? Não faz. Se você tem dúvida com respeito a alguma coisa, é melhor não fazer, porque a dúvida, ela é o oposto da fé. Fé é certeza, dúvida vem do diabo, então foge dela, aparta-se do mal, né? E faz o bem. O que é bem? Se isso que você está fazendo é bem, tá dentro dos planos de Deus, agrada a Deus, faz. Você vai ter paz, você vai seguir a paz. O 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aí o comentário diz, os olhos e ouvidos atentos em todo o tempo. É dessa forma que o Senhor cuida dos justos. Ser justo não quer dizer ser perfeito, e sim manter um relacionamento de fidelidade com o Altíssimo e fazer dos seus pensamentos seu ideal de vida. É verdade, né? Quer dizer, os olhos e ouvidos dele estão atentos. Me fez lembrar de quando Salomão terminou de construir o templo e eles consagraram aquele lugar para Deus. Então Deus encheu da glória dele o templo, todos tiveram que sair e ele falou assim, agora os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. E agora ele está aqui no Salmo 34, 15, dizendo assim, que os meus olhos e os ouvidos estão atentos ao clamor do justo. Poxa, que forte, hein? Você não precisa estar no templo de Salomão, não é no Brasil não, era aquele templo antigo. Mas você pode estar no templo de Salomão, você pode estar aqui na minha igreja de Algés, ou você pode estar em Águeda, Marinha Grande, Lisboa, Portugal, Inglaterra, Londres, Japão, China, onde você estiver. Se você tem vivido uma vida de obediência a Deus, os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ele não está dizendo que o justo não vai ter angústia. Ele está falando que livra o justo das angústias. Então, você que está servindo, seguindo ao Senhor Jesus, tem que estar preparado para todos os momentos, os bons e os maus, porque eles vão surgir. O 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, quer dizer, aqueles que estão arrependidos, né? Ele tem, o Senhor perto está desses que têm o seu coração quebrantado, quer dizer, reconhecendo os seus erros, né? Se humilhando na presença de Deus. 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Então, o justo vai enfrentar momentos e dias difíceis. O comentário do bispo, por que o justo sofre aflições? O Altíssimo não ilude aqueles que desejam lhe obedecer com promessas de facilidade. Muito pelo contrário, quando a pessoa assume uma fé genuína nele, passa a andar na contramão desse mundo. Por isso, além das lutas normais da vida, ela sofrerá também perseguições. No entanto, o Todo-Poderoso não abandona em tempo algum. O justo não precisa temer o fracasso, pois por meio da sua fé será livre da sua aflição. Que maravilha, né? Que Deus nesse mundo pode fazer o que esse Deus aqui, o Deus da Bíblia, pode fazer. O 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Foi uma promessa dada ao Senhor Jesus, que nenhum osso dele se quebraria na crucificação, e de fato não se quebrou. 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido.
Graças a Deus. Que salmo, hein? Que ensino que nós temos nesse salmo. Quantas coisas importantes nós aprendemos para a vida. Guarde esses ensinamentos, siga a verdade e seja iluminado por Deus. Agora manda esse salmo para alguém, para ajudar alguém, tá bem? Deus abençoe e fique bem.